Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adeb Explica, o quadro em que a gente descomplica o jurídico e explica de forma leve as principais mudanças que impactam o mercado de ativos judiciais. Eu sou a Letícia e no episódio de hoje nós vamos abordar um tema que tem dado o que falar no mercado de ativos: a Emenda Constitucional 136 de 2025, também conhecida como a PEC da Sustentabilidade Fiscal, ou como muitos têm chamado, a PEC do calote dos precatórios. Para nos ajudar a entender o que muda com essa nova emenda e como ela afeta o mercado de precatórios, eu recebo aqui a Andréia Brito, do nosso time jurídico. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui no Adeb Explica. A Emenda Constitucional 136 de 2025, ela foi originada pela PEC 66 de 2023 e ela trouxe uma bagunça no mercado jurídico, uma bagunça no mercado financeiro, porque a Emenda Constitucional 136 de 25, ela já nasceu inconstitucional. Por que ela nasceu inconstitucional? Porque ela viola vários direitos adquiridos pelo credor. Ela viola também a nossa Constituição, né, conhecida no mundo jurídico como a nossa Carta Magna, e com essa promulgação dessa emenda, fez com que caísse por terra aquilo que para nós era um direito garantido. Mas o que a emenda trouxe de benefício para os entes, né? Ela trouxe um respiro para que os entes conseguissem destinar valores para a educação, para a saúde, para que conseguisse pagar outras dívidas que não fossem tão somente os precatórios. Mas nós sabemos, vocês sabem, vocês credores, que não funciona bem dessa forma. A emenda constitucional, ela veio de uma forma muito bonita, tão somente para quem tem tanto poder, que no caso são os entes. A Emenda Constitucional 136 de 25, ela veio para atrasar os pagamentos. Ela veio para dificultar que esse título ele realmente fosse exequível. Mas por que dificultar? O porquê desse entendimento? Porque a emenda, gente, para que vocês entendam, ela veio muito robusta para que desse muito gargalo para que os entes funcionassem bem. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Com os atrasos no pagamento de precatório, que a emenda trouxe essa situação, vocês também têm a questão da correção monetária, porque antes o seu precatório, que era num valor, né, sei lá, 100 mil reais, ele era corrigido pela Selic, que dava mais ou menos uns 15%. Com a emenda constitucional, o que acontece? Ele cai pela metade. Por quê? Porque a atualização desse precatório, ele vai ser feito através do IPCA mais 2. Mas por que cai, Andréia? Ela dá margem muito grande para que o município, o estado, o ente federativo consiga reduzir essa correção. Então você que tem um precatório para receber no valor de 100 mil reais, você não vai receber ele no valor de 100 mil reais corrigido. Ele vai cair pela metade. E faça um adendo ainda. Você vai receber pela metade e você vai receber quando o estado quiser, quando o município quiser, quando o ente federativo quiser. Ela dá margem unicamente para que o Estado, abarcado de todo o direito que ele tem, de todo o volume de dinheiro que ele tenha, ele consiga, assim, postergar o seu pagamento. Antes a gente tinha o percentual mais corriqueiro, né, 40%, tinha acordos que eram 30%, o deságio de acordo. Com a emenda, ela deu uma margem muito maior para que esses acordos tivessem um deságio muito maior. Gente, já tinha uma demora nesses pagamentos antes da emenda. Com a emenda, talvez o credor não vai receber. Talvez essa discussão de recebimento vai ficar com os herdeiros, porque a gente não sabe em quanto tempo vai se pagar esse precatório. A emenda ela trouxe diversas alterações que acabam prejudicando o credor. E outro adendo que eu faço, para vocês entenderem a repercussão que teve no mundo jurídico sobre isso, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 7873. Ela foi interposta, na verdade, pelo Conselho Federal da OAB, para vocês entenderem o quão grave é. E para vocês entenderem que a emenda nasceu de uma forma totalmente inconstitucional, mas ela nasceu já propícia para que o fim dela seja próximo. Assim nós acreditamos. Porque ela veio de uma forma tão
é uma aberração jurídica, né, que a gente costuma falar, de uma forma tão surreal que você não consegue entender, você não consegue encontrar o único benefício sequer para o credor. Então, quando você começa a ler essa emenda constitucional, você entende que o único e tão somente beneficiado em tudo isso é alguém que tem muito dinheiro, né? E que a gente está falando do Estado, a gente está falando do município, a gente está falando da esfera federal. Ou seja, eles têm muito dinheiro e mesmo assim, essa emenda, de uma forma totalmente eloquente, veio para beneficiar somente eles. Tanto, se vocês perguntarem para quem está no mundo jurídico, se vocês perguntarem para quem acompanhou, né, o desenrolar de toda essa questão da PEC 66, que agora é nossa emenda constitucional 136 de 25, qual que é o benefício que essa emenda traz para nós? Não há benefício, credor. Não há benefício, pelo contrário. E essa DI, para vocês conseguirem entender, ela teve uma repercussão muito grande. Onde diversas autoridades ingressaram nessa DI para dizer, excelência, nós estamos falando de uma aberração jurídica, nós estamos falando de algo que não pode se perpetuar no tempo, algo que tem que, de imediato, ser extinto, ser excluído desse mundo. Por quê? Porque isso vai atrasar muito no pagamento dos precatórios, de uma forma muito, muito direta. Além de atrasar os pagamentos, como eu havia dito para vocês, afronta muito os direitos que é personalíssimo de cada um, né? A gente está falando de algo que já transitou em julgado, de algo que o juiz já reconheceu o direito de vocês. Que assim, tem processos, e vocês sabem disso, tem processos que demoram anos para que tenham um julgamento, demora anos para que consiga chegar no status final e vocês conseguirem receber o que é de direito, né? E também tem a questão de essa emenda constitucional, eu não posso dizer que praticamente é um copia e cola das anteriores que tiveram antes dessa emenda 136 de 25, mas a redação é muito parecida, e nas anteriores, elas também, elas não prosperaram, elas não foram para frente, elas foram derrubadas por conta dessa aberração jurídica, por conta dessa afronta ao direito que é de vocês. Então, de uma forma bem sucinta mesmo, de uma forma bem clara, eu trouxe esses pontos para vocês, e para que vocês também consigam entender. Antes da emenda 136 de 25, nós tínhamos um prazo para que fosse apresentado, né, no orçamento. No orçamento do município, no orçamento do estado. Então, antes era de 2/4 a 1/4, né? A gente tinha esse período. Agora, o período, ele tá um pouco menor. Então, ele tá de 2/2 a 1/2 do ano seguinte. Então, de uma forma muito simples, né? De uma forma muito clara, dizer a vocês que, infelizmente, o direito de vocês, eles foram afrontado, o direito foi desrespeitado, e talvez você que me ouve nesse momento, você que deve estar pairando inúmeras dúvidas e inseguranças, porque é isso que essa emenda constitucional trouxe para o mercado: insegurança jurídica, instabilidade jurídica, insegurança de recebimento, porque nós temos uma demora, uma morosidade muito grande para que esse pagamento ele seja de fato, para que ele aconteça. Então, eu venho acalmar o coração de vocês no sentido de, temos esperança que essa emenda ela vai cair, mas se ela não cair, o Estado, mais uma vez, ele vai levantar o braço dizendo, eu sou mais forte. Então, a emenda veio para ludibriar todo esse cenário e dizer para vocês, infelizmente, vocês vão ter que esperar, porque é como se o Estado tivesse outras coisas mais importantes para fazer, e não o senhor ou a senhora, ou você que me assiste e teve um processo de 20, 25 anos tramitando e vai ter que esperar o pagamento e ele vai cair pela metade, porque assim diz a emenda constitucional 136 de 25, que sim, a correção monetária ela vai ser IPCA mais 2% e não como antigamente, que era pela Selic, que dava em média uns 15%. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, por que ela veio e para que ela veio, e entender o lugar de vocês de frente a essa emenda constitucional,
que vocês não estão no mesmo páreo com a emenda. Infelizmente, a emenda ela acaba jogando vocês um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais distante de um sonho de receber um valor que talvez vocês fizeram planos, idealizaram coisas, viagens, conquistas, pagar uma faculdade para o filho, comprar um imóvel, investir em alguma coisa. Só que eu quero deixar bem claro que se essa emenda seguir, se essa emenda continuar em vigor, assim, talvez esse sonho, esse investimento que o senhor, que a senhora, que você fez, ele possa reduzir. Então, o seu sonho, infelizmente, será reduzido conforme a emenda constitucional. Espero de coração ter deixado de uma forma muito clara o que é a emenda constitucional 136 de 25. Espero que tenha sido de uma forma muito leve e muito obrigada. Estou muito feliz em ter feito parte do ADEB Explica. E se você quiser entender melhor como essas mudanças impactam o mercado de precatórios e de ativos judiciais, continue acompanhando nossos conteúdos. Envie suas dúvidas aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!